eu soltei aí a placa ali do gabinete dele, né, da carcaça. Soltei também o LCD. Ali vai estar na placa o processador então e a memória, tá? O que eu fiz? Eu peguei o 19 volts que a gente alimentaria pela fonte. Eu estou alimentando aqui pela minha fonte de bancada, né? Então estou jogando 19 volts. Vou medir agora com o multímetro em escala de tensão contínua, né? Então vamos lá, vou medir aqui para ver se ela está chegando realmente na minha placa. 19 volts então ali na placa. Próximo passo, vou apertar o power, né? Então aqui a gente tem uma corrente significante de 0,03, né? Aí apertando o power aqui, vamos lá, apertando o power da placa. Era para ter uma variação de corrente, né? Ou seja, provavelmente o defeito dessa placa estaria no power, né? Então aqui já diagnostiquei o power, tem que substituir essa chave aí a gente consegue encontrar em alguns fornecedores que vai ser passado depois. Então apertando o power não deu corrente, já descobri e matei a charada. Essa placa não vai energizar ali, não manda tensão processador e assim não vai ligar, né? Então não deu corrente, botão power, tá? Se a corrente tivesse travada, curto, né? Como eu consigo identificar esse curto? Eu vou mostrar para vocês um aparelhinho chamado termovisor, tá? Esse aparelho é o mesmo aparelho que a gente usou lá em TV e o mesmo aparelho que a gente vai começar a usar em smartphone. Ele vai mostrar para mim o componente que está tendo maior consumo aí, está tendo maior calor, gerando maior calor nessa placa. Consequentemente, o componente que estaria em curto, né? Curto nada mais é do que ele gera um calor, né? Excessivo. Então, tá aí o teste com a fonte. Se o seu aparelho tivesse aí em funcionamento, mesmo assim não tivesse dando imagem, aí a gente limparia a memória, trocaria a memória. Essa placa aqui, a arquitetura dela tem a parte sul, né, e a parte norte, então a gente teria que fazer uma ressolda na parte responsável pela imagem, né, igual a gente viu naquele esquema. Caso essa placa não tivesse nenhum desses dois componentes, eu faria ressolda em cima do processador, né? Então tá aí, esse é o teste de bancada. A corrente oscilou, mas despencou, refaria uma solda nessa placa aqui, que é o reflow, que a gente vai fazer daqui a pouco também. E essa ressolda é feita com a estação de retrabalho, né? Então daqui a pouco eu vou pegar a estação, a gente vai fazer uma simulação aí. Lembrando só de retirar a bateria, no caso a bateria estaria aqui do outro lado, né? Então identifica aí onde está a bateria e faz a remoção. E o meu botão de power que não deu o comando está aqui, ó. Então esse é o botão que eu tenho que trocar, tá? Essa é a chavinha do power. Então não está dando corrente, né? O consumo permanece ali em 0. Dessa forma eu descubro que o defeito está no botão, tá? Então esse é o teste de placa com a fonte. Bom, vamos lá então, eu vou fazer a substituição e a troca do botão aqui dessa placa de notebook. Primeira coisa, eu fiz um isolamento aqui, né, porque eu tinha uma parte plástica, um slot. Eu fiz um isolamento porque eu vou fazer essa ressolda aqui, essa troca por baixo. Então vou jogar um pouquinho de fluxo aqui no botão, né? Coloquei uma ponteira larga, né, de modo que pegue toda a peça. A temperatura aqui está em 440, 450 e a velocidade 4. Então vou jogar o calor aqui por baixo, né? É uma chavinha SMD e aí eu vou arrancar ela por cima aqui, ó. Em placa de notebook, sempre que for fazer uma troca de componente ou uma ressolda, cuidado com a bateria, tá? Mais uma vez, porque senão ela explode se estiver dando calor próximo dela. O que eu estou fazendo aqui agora é uma raspagem, né, do botão, então de forma que essa solda amoleça com mais facilidade, né? Uma outra técnica que eu posso utilizar aqui, ó, é colocar estanho novo em cima desse estanho velho.
para ajudar na remoção dele. Pronto, tá aí o botão retirado, né? Esse é o botão, a gente vai substituir, a gente vai voltar ele no lugar do power que tá com problema. Então ó, a gente está aqui agora com a mesa, né? Com a placa na mesa. A gente vai fazer a ressolda primeiro de um lado, depois do outro lado. Lembra de tirar a bateria. A ressolda eu vou aconselhar vocês a tirarem ali a ponta do bico para não centralizar o ar, né? A distância aí a gente vai ficar uns 4 dedos da placa a 400 graus, né? A gente vai circular toda a placa aí. Lembra de jogar o fluxo líquido ou pastoso, né? Se eu jogar o líquido, na hora que ele evaporar, a gente percebe aí que nessa evaporação, na hora que começa a subir a fumaça, o tempo de 1 minuto é o tempo que ela começa a clarear novamente, né? Criar mais brilho, e está feita a ressolda. Então a gente pode dividir por blocos essa ressolda, né? De forma que a gente faça em toda a placa, dos dois lados, né? Lembrando mais uma vez, muito cuidado com a bateria, né? Se tiver o termovisor, a gente vai aplicar ali tensão na placa, vai vasculhar com o termovisor, observou ali que está sobreaquecendo um ponto, a gente vai pegar e fazer a ressolda só naquele ponto, não precisa fazer na placa toda, até mesmo a substituição do componente, né? Além da ressolda com a máquina, a gente tem também a ressolda laser, né? Com a máquina de infrared. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a distância é a mesma, tá? Mais ou menos 4, 5 dedos, só que aqui a gente usa 400 graus, né? Entre 320 a 400 graus, depende muito da aproximação, mas 4 dedos pode utilizar 400 graus. Já na infrared a gente vai manter um tempo ali de 5 minutos, com uma distância aí também de 4 dedos, mas com uma temperatura de 350 no raio do laser, tá? Então aqui a gente pode fazer com 400 graus, velocidade do ar pode ser na 4 dedos de distância, tá? Se for diminuir a distância para 3 ou 2 dedos, a gente diminui lá para 320 graus para não queimar nenhum componente, tá? No próximo passo agora eu vou mostrar essa mesma técnica com a infrared, já aproveitando e mostrando o termovisor também para simular a corrente. Bom, então com a infrared, né, a gente vai posicionar a placa. A gente também vai fazer por partes, né? Então é só ligar ali, cuidado ali para não ficar olhando diretamente para o raio do laser, né? Então aqui a gente tem o controlador de temperatura da cerâmica, da parte de baixo, né? Vou deixar em 200 graus. E ali a gente tem a temperatura do raio do laser, né? Que está entre 300 e 350 graus. Então a gente dá uma olhada ali para ver se está pegando toda a região.
né? E depois a gente vai inverter essa placa e assim a gente vai fazendo por partes, tá? Essa ressolda aí, né? Lembrando também que é sempre válido antes dessa ressolda, quando o aparelho não liga e a gente vê que a placa apresenta curto com a fonte, o banho, né, com água lá e sabão neutro. Depois, após o banho, secagem na estufa que a gente comentou, né, que vai junto com a apostila o passo a passo. Então deu o banho, não resolveu, aí a gente vem para a ressolda, tá? Esse teste aí com a placa, mais uma vez lembrando, é feito somente com a placa, né, sem os periféricos estão todos retirados. E aí a gente vai fazer o teste com o termovisor, né, aquele equipamento que mede temperatura. Então a gente vai aplicar a tensão, apertar o power, deixar essa corrente fluir. Ela fluiu, mas travou, a gente consegue identificar através do termovisor o ponto mais quente dessa placa, identificando assim o componente que está em curto, tá? Então esse é o termovisor. Bom, então ele está mostrando aqui para mim agora a temperatura, né? Então ali eu consigo analisar e ver aonde está com o maior calor na placa, né? Buscando assim o componente que está em curto e faço a substituição desse componente.